Pelo menos ali, né, Michele? Porque tudo tranquilo. Zona Leste está bem mais complicada. É isso, Thaís. Daqui a pouco eu volto contigo, porque o relógio vai marcar 8 horas. Aí o pessoal do litoral e do interior, a partir desse momento, vai acompanhar o noticiário local, né, gente? Nos veremos daqui a pouquinho no Bom Dia Brasil, 8h30 da manhã. Tô esperando vocês, tá? Obrigada. Bom dia, São Paulo. Oferecimento Valec Nissan Sorocaba. ZYB 873. TV Tem, que nem você. Bom dia, cidade. Oferecimento Delfos Segurança Facilities RH e Magi Jaguar Land Rover. Para quem gosta do que há de melhor. Olá, seja muito bem-vindo, 8 horas em ponto, agora sim de cara nova. Chegou a nossa vez de mostrar para vocês o nosso novo cenário aqui do Bom Dia Cidade. Ganhamos mais espaço, mais possibilidades de levar informação para você. Nossas manhãs começam aqui para falar de toda a região, por isso aqui nas nossas telas, imagens ao vivo, olha só. De Jundiaí, Sorocaba e também de Itapetininga, sol em Jundiaí, em Sorocaba, tempinho um pouco nublado aqui em Itapetininga, fez bastante frio de madrugada, né? Volta a esfriar à noite, daqui a pouquinho todos os detalhes da previsão do tempo e vamos começar com os nossos destaques de hoje. Para isso, o nosso time de repórteres já posicionado aqui, Fernanda Elnor, Natália Silva e também o Douglas Belan. Nosso primeiro assunto vem de Jundiaí. Fernanda Elnor. Motoristas e cobradores de ônibus estão em greve aqui em Jundiaí e os portões de todos os terminais da cidade amanheceram fechados. Já eu volto para detalhar isso para você que está saindo de casa agora. Combinado, Fernanda. Natália e o Douglas vão falar de vacinação. Onde você está, Natália Silva? Oi, Maiara, eu estou em Sorocaba, num dos pontos de vacinação para o pessoal com 67 anos ou mais. É a segunda dose para esse público. E em Piedade, hoje, tem vacina para quem tem 36 anos. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Em Sarapuí, o público é ainda mais novo. Douglas Belan. Isso, Maiara, quem toma a primeira dose aqui na cidade é o pessoal de 30 a 32 anos, segundo o município aqui da região de Itapetininga, que já atinge essa faixa etária da imunização. E a gente vai falar também sobre a vacinação em Tatuí e em Nova Campina. Combinado, Douglas. Muito obrigada, a gente volta a conversar já. Esses são os destaques do nosso Bom Dia Cidade, então vamos juntos. Comece a quinta-feira bem informado. O nosso BDC já está no ar. Muito bom dia para você. Os passageiros do transporte coletivo de Jundiaí começaram a quinta-feira complicada. Olha só, os motoristas e também cobradores fazem greve desde as primeiras horas da manhã. Quem está acompanhando tudo é a Fernanda Elnor, que ao vivo atualiza a situação para a gente. Oi, Fernanda, como é que está a situação por aí? Bom dia. Tá bem difícil para os usuários do transporte público, Maiara. Um bom dia para você. Bom dia também para quem está acompanhando o Bom Dia Cidade e já está se programando para ir para o trabalho. Vai depender do transporte público. Vai precisar ter também um pouquinho de paciência hoje, porque não tem previsão ainda para que volte à normalidade. Nós estamos aqui bem em frente ao terminal Vila Arens de Jundiaí. São 7 terminais aqui no município. O Regis Rosa vai mostrar para vocês a situação que os passageiros encontraram aqui desde a madrugada por volta de 4h40 da manhã. É isso aí, ó, portões fechados, nenhum aviso para os passageiros, muita gente aqui em frente esperando para saber quando é que vai normalizar essa situação e até tem um agravante aqui nesse local que nós estamos. Ali do lado tem a estação da CPTM, então muita gente que vocês estão vendo aqui aguardando é gente que desembarcou da CPTM, veio da capital ou então de outros municípios aqui da região e precisava usar o transporte público para se locomover dentro da cidade, mas por enquanto não está conseguindo. Como eu falei para vocês, desde 4h40 da manhã
manhã essa paralisação. Os motoristas de ônibus estão juntos na garagem dos ônibus aqui, conversando, tentando aí uma solução, porque eles já sofrem com alguns problemas há algum tempo em relação a reajuste de salário que não acontece há mais de 2 anos. Eles pedem também o benefício do Vale Alimentação para que seja atualizado o valor e também que normalize essa situação para eles, justamente porque todos esses pedidos já vêm há mais de 2 anos acontecendo aqui. E essa também não é a primeira vez que tem uma paralisação aqui no município. Eu até lembro vocês que no dia 25 de maio, há pouco menos de 1 mês e meio, teve outro. Eu conversei com bastante gente por aqui e tem uma entrevista para vocês verem agora, que foi a Rosana, que é uma camareira aqui da cidade, mandou pra gente, precisando ir pro trabalho, chegou aqui ainda de madrugada e não conseguiu o ônibus, tá até agora esperando. Vamos acompanhar. Desde as 4h40, esperando o ônibus aqui no Terminal Vila Ares e nada. Ninguém fala nada, todo mundo esperando. Não tem ônibus, não está rodando um ônibus na cidade. Pessoal, todo mundo esperando. População que vem de São Paulo e nada, não tem ônibus. Todo mundo esperando, ó, e nenhuma resposta. Pessoal que chega cansado do trabalho, querendo voltar para casa para descansar, não consegue o ônibus. E eles não dão uma resposta pra gente. Ela relatou a situação que a gente está mostrando aqui também, que é no Terminal Vila Ares, mas eu reforço para você que está para sair de casa que a situação é a mesma em todos os terminais de ônibus aqui da cidade de Jundiaí. Nós procuramos a prefeitura então para entender o que está acontecendo em relação a essa greve. Por nota, a prefeitura disse para a gente que tem 35% da frota em circulação. Daqui a gente não viu sair e nem entrar nenhum ônibus especificamente aqui do Terminal Vila Ares. Além disso, a prefeitura disse que está em negociação tanto com o sindicato dos trabalhadores quanto com a empresa responsável para ver se chega aí algum consenso, justamente porque eles disseram que estão sofrendo muitos impactos, reflexos da pandemia em relação à economia para conseguir fazer esses reajustes. A prefeitura disse também que essa greve é ilegal porque não foi anunciada previamente à população e que é diretamente a população que sofre, e isso a gente está vendo realmente aqui, muita gente sem saber como é que vai chegar no trabalho hoje, viu, Mayara? Pois é, Fernanda, a gente entende a situação dos motoristas, dos cobradores que querem sim, podem reivindicar, né, os direitos, mas também é muito difícil para os passageiros que nem sabiam. Muitos acordam de madrugada, como a Fernanda explicou, alguns até vêm de cidades menores da região até Jundiaí para pegar o ônibus, o trem para ir até a capital. E aí, ó, todo mundo sem saber o que fazer, muitos vão perder o dia de trabalho, tem que às vezes pagar um táxi, né, um motorista por aplicativo, um dinheiro que não estava previsto para ser gasto hoje não. Muito obrigada, Fernanda, bom trabalho para você. Vamos agora falar de vacinação contra a Covid-19. Várias cidades da região têm programação para hoje, por isso, para falar tanto da região de Sorocaba quanto da região de Itapetininga, estão aqui comigo de novo a Natália Silva e também o Douglas Belão. Vamos conversar agora primeiro com a Natália, que está acompanhando a vacinação em Sorocaba em um dos pontos, né, de vacinação, porque hoje é dia de segunda dose. Natália, bom dia para você. Oi, Mayara, bom dia para você, para quem nos acompanha. Quem tem, então, 67 anos ou mais, pode vir tomar a segunda dose. Mas é para quem tomou a primeira até o dia 15 de abril. E aqui em Sorocaba, são 3 pontos de vacinação. Um deles aqui no Instituto Humberto de Campos, no Jardim Zulmira. Marcos Pinguim mostrando agora ao vivo como está a vacinação. Por aqui começou antes das 8 da manhã. Tinha bastante gente na fila do drive-thru, mas a vacinação foi tão rápida que agora já está bem mais tranquilo, a gente vê pouca gente. Também tem vacinação na Faculdade Anhanguera, no Jardim Vera Cruz, e no Shopping Cidade, na Zona Norte. Agora, na parte da manhã até meio-dia, quem nasceu nos meses de janeiro a junho. E aí do meio-dia até as 4 da tarde, quem nasceu de julho a dezembro. Isso para não gerar uma fila muito grande, o público foi separado por mês de nascimento. Não precisa agendamento, viu, gente? É só ir direto até um desses 3 pontos de vacinação. Mas tem que levar os documentos pessoais. Quais são eles? Documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e também não pode esquecer o comprovante de vacinação que recebeu a primeira dose. E lembrando também, Marcos Pinguim vai mostrar agora que os pontos de vacinação também são pontos de arrecadação
de alimentos e também para quem puder doar agasalhos e cobertores para ajudar as famílias que mais precisam neste momento, seja com alimento ou então com roupas aí, né, cobertores para enfrentar o frio que tem feito. E atenção, moradores de Piedade, recadinho rápido, hoje no município também tem vacinação contra a Covid-19. É para o público que tem 36 anos ou mais, a primeira dose, e também para outros públicos que já foram chamados, como por exemplo quem tem comorbidades e que tenha entre 18 e 59 anos e também outros públicos. Por lá, Maiara, a vacinação é só na parte da manhã. Começou às 7, vai até meio-dia, ali no Pátio do Divino. Pode ser a pé ou drive-thru. É com 36 você. anos ou mais, então em Piedade, em Sorocaba, tem a segunda dose para o pessoal de 67 anos. E como bem falou a Natália, não pode esquecer de levar o comprovante da primeira dose. Valeu, Natália. Bom trabalho para você. Já em Sarapuí, a vacinação chega hoje para quem tem entre 30 e 32 anos. O Douglas Belan está na cidade e tem todos os detalhes para a gente. Oi, Douglas, bom dia. Tudo bem, Mayara? Muito bom dia a você que nos acompanha de toda a região. Segunda cidade aqui da região de Itapetininga a atingir essa faixa etária dos 30 anos. A primeira a gente mostrou foi sábado em Angatuba. O pessoal de 30 a 34 anos pôde tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. Em Sarapuí, a Prefeitura, a Diretoria de Saúde aqui, dá alguns motivos para esse avanço na vacinação. Entre eles, me chamou a atenção o seguinte: a vacinação está sendo no SIC aqui para o pessoal que mora na cidade. Tem 2 pontos na zona rural também, mas lá não tem aquele cadastro pela internet. O que a Prefeitura tem batido na tecla? Para o pessoal passar aqui na Diretoria de Saúde antes e fazer o cadastro. O pessoal das equipes de saúde ajudam quem não tem, claro, um computador em casa ou a internet. Com isso, a Prefeitura tem noção de quantas pessoas tem na próxima faixa etária e aí ela já consegue liberar a quantidade de doses. Muitos municípios não abrem novos grupos com medo, claro, da pessoa que tem aquela idade ir tomar a vacina e faltar dose. Então a Prefeitura tem conseguido fazer isso. Claro, isso tem a ver também com a quantidade de doses recebidas e a população. A gente vai falar primeiro da vacinação hoje em Sarapuí. Então, 30 a 32 anos, você está vendo as informações. No SIC começa daqui a pouquinho às 9 da manhã, vai até às 2 da tarde. Em 2 pontos, 2 postos de saúde da zona rural, vacinação das 10 da manhã até às 3 horas da tarde. Além do pessoal de 30 a 32 anos, vão poder tomar a segunda dose. As gestantes que tomaram a Coronavac, também o pessoal que tomou a primeira dose da AstraZeneca e que na carteirinha estava marcando a aplicação da segunda para ontem, dia 7 de julho. Também tem vacinação hoje em Tatuí. Pessoal de 35 anos vai poder tomar a primeira dose contra a Covid. Na escola João Florencio até às 4 da tarde. E no estacionamento da nova prefeitura em drive-thru até às 5 horas da tarde. Vacina também hoje em Nova Campina. Quem toma a primeira dose? Pessoal de 35 anos, da 1 da tarde até às 4 horas da tarde, tem a segunda dose para as gestantes e puérperas também. Algumas cidades que vão avançando a vacinação, viu, Mayara? Boa notícia, né, Douglas? Muito obrigada, bom trabalho para você. Itatiba começa a vacinar hoje os moradores a partir de 37 anos. O agendamento deve ser feito no site da Prefeitura e na hora que faz o cadastro, o morador já recebe o endereço do local de vacinação. Já Itupeva está com o agendamento aberto para vacinação contra a Covid dos moradores com 35 anos. Esse cadastro também deve ser feito pelo site da Prefeitura e a convocação para vacinação chega por uma mensagem no celular do morador. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para esta quinta-feira, imagens ao vivo de Jundiaí. Agora são 8 horas e 13 minutinhos. A gente volta já. Voltamos e é hora de ver como está o tempo. Vamos fazer um giro pela nossa região, começando com imagens ao vivo de Itapetininga nesta manhã de quinta-feira. O tempo um pouquinho nublado em Itapetininga, 12 graus agora, hoje a máxima chega a 22. O dia tem começado com algumas nuvens que também aparecem à tarde, mas seguimos sem previsão de chuva. Agora Sorocaba na tela e olha só, 12 graus também. Hoje a máxima chega a 24, a temperatura sobe durante a tarde e tem alerta. A umidade do ar está ficando em torno de 30%, metade do que é recomendado para a nossa saúde. Para fechar o nosso giro, o céu de Jundiaí, 12 graus, também máxima de 24 nesta quinta. Ainda teremos madrugadas bem geladas, afinal a gente está no inverno e na semana que vem começa a chegar um vento do interior aqui do país mais quente, o que vai mudar um pouquinho o tempo aqui na região. Veja os detalhes no mapa.
A quinta-feira está começando fria no interior do estado de São Paulo, mas hoje vai ser um dia de grande amplitude térmica. Durante a tarde faz calor em muitos municípios. O tempo fica ensolarado e muito seco também. No noroeste paulista, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% durante a tarde. Na região de Itapetininga, as temperaturas ainda ficam um pouco mais amenas, mas hoje é um dia de sol e tempo firme. A máxima em Alambari é de 23 graus. Na região de Sorocaba também não tem previsão de chuva e as temperaturas sobem aos poucos. Máxima de 21 graus em São Roque e em Piedade e Porto Feliz alcança os 24 graus. Vamos agora atualizar os números da pandemia, começando com os casos de Sorocaba aqui na tela. Vamos acompanhar a evolução desta última semana. Ontem, uma pequena queda, 309 novos casos de coronavírus em Sorocaba, 2021 desde o comecinho do mês e, no geral, 74.876. O número de mortes aumentou bastante ontem em Sorocaba. Olha só, 36 novas mortes confirmadas pela Covid, 9 pacientes estavam em unidades de urgência e emergência e a maioria dessas mortes, 10, foi registrada na terça-feira. O acumulado dessa semana é de 95 óbitos, 2.451 desde o comecinho da pandemia. Sorocaba continua com os hospitais cheios para o tratamento de Covid, por isso ainda temos fila, olha só. 8 pacientes aguardando leitos de Covid em Sorocaba, 7 precisam de vagas em UTI e uma pessoa precisa de vaga na enfermaria de Covid. E pela Lei de Acesso à Informação, a gente conseguiu o número de pacientes que infelizmente morreram nessa fila de espera no mês passado. Temos aqui na tela, olha só, esse desde o comecinho de março, olha só, em março 83 pacientes morreram na fila, em abril 35, esse número foi diminuindo, em maio foram 9 pacientes e agora em junho o número voltou a disparar, infelizmente 50 pessoas que morreram na fila à espera de leitos de UTI Covid em Sorocaba. Agora a gente vai ver a evolução dos casos de Covid em Jundiaí. Também aqui na tela todos os números para a gente acompanhar. Ontem, um pequeno aumento, 212 novos casos, isso em Jundiaí. Somando desde o começo da pandemia, já são 47.291 moradores que foram diagnosticados com coronavírus. O número de mortes diminuiu lá em Jundiaí. Nesta quarta-feira, olha só, 5 mortes confirmadas, 1.434 no geral. Agora a gente vai ver a ocupação dos leitos públicos de Covid em Jundiaí. Também os números, olha só, na UTI são 82 leitos, 65 estão ocupados e dos 82 leitos de enfermaria, 54 estão com pacientes. Em Itapetininga, os casos aumentaram bastante nesta quarta-feira. Olha só, passamos de 29 para 56 novos casos, 14.162 no geral. Há 2 dias, Itapetininga não confirma mortes por Covid. Olha só, o último registro foi no dia 5, com 4 óbitos confirmados pela doença. Por isso, o acumulado é de 9 nesta última semana e 508 no geral. 2 pessoas estão na fila de espera por vagas em hospital e a situação é essa daqui. São 16 leitos de UTI, 15 estão ocupados, a única vaga disponível é no hospital particular e na enfermaria dos 51 leitos, 38 estão ocupados. Essa é a situação dos leitos de Covid em Itapetininga. Mais uma pausa aqui no nosso BDC. Na volta tem as notícias do esporte na região, imagens ao vivo de Sorocaba, 8 horas e 20 minutos. Não sai daí que a gente volta já. Voltamos, 8 horas e 22 minutos e agora a gente fala de esporte. O Ituano Basquete parou, hein? Ontem no Maranhão, o time perdeu para o Sampaio Corrêa por 73-43. Uma derrota pesada por 30 pontos de diferença em mais um jogo que a equipe não foi bem. Essa foi a 3ª derrota seguida do Ituano na Liga Feminina. No domingo tem a última rodada da fase de classificação contra o SESI Araraquara. E como você viu, nossos jornais estão de casa nova. Desde ontem no Tem Notícias e agora no nosso BDC. E a gente preparou uma reportagem especial para mostrar como foi feita essa mudança. Essa é a nossa surpresa para você. Um cenário mais amplo, claro,
tudo para dar destaque ao mais importante, a informação. Foram meses de estudo e alguns dias de trabalho seguindo os protocolos de higiene para montar o novo cenário. A equipe de montagem percorreu as sedes da TVTEM em Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. O projeto do novo cenário foi feito por Zeca Ratu, um dos cenógrafos mais conceituados do país, responsável por criar cenários para shows, cinema, teatro, eventos e TV, incluindo edições do Criança Esperança e o Show da Virada aqui na TVTEM. Isso aqui vai transformar muito, assim, vai mudar e vai trazer uma nova cara. Eu acho que buscar essa modernidade, sabe, esse mundo globalizado, botar essas coisas muito mais perto do que você tem fora, eu acho que foi o sentido que a gente trouxe para cá. A TVTEM eu achei esse lugar incrível, ela tem uma modernidade toda aqui, eu acho que o cenário vai acompanhar muito bem isso. A iluminação ganhou destaque neste novo cenário. Placas de LED de última geração foram instaladas aqui no estúdio e também na redação. É um cenário único para todos os jornais. O que vai mudar é a cor da iluminação, de acordo com a hora do dia, e também pode mudar em datas especiais. Uma experiência visual mais tecnológica, com mais telas, trazendo também mobilidade aos apresentadores para valorizar a informação. Junto com o cenário, a TVTEM exibe uma nova identidade visual nos telejornais e em toda a programação, incluindo vinhetas e trilhas. Um jornal com uma cara, com uma identidade mais leve, mais tecnológica, e tudo isso a gente pode acompanhar a partir da abertura dos programas, né? O elemento principal da vinheta do jornal, que é o mapa do estado de São Paulo com a área de cobertura e destaque, revelando ali as cidades, né? O mapa sendo destacado e a notícia percorrendo, colhendo as informações até se formar o logo do jornal. Uma forma mais leve, direta e próxima para a informação chegar até você. Seja de qual tela você acompanhar a programação. Foi um trabalho grande que envolveu 6 designers do departamento de grafismo, que ficou focado em encontrar um conceito para trabalhar uma paleta de cor mais diversificada na nova identidade do telejornal. Então nós temos uma diversidade de telas e formatos muito maior, e essa experimentação ela fica mais interessante para o telespectador quando está vendo televisão, ou então para o usuário de qualquer dispositivo eletrônico que tenha TV digital e que tenha esse acesso, né, ao equipamento de imagem digital. E logo, logo tem Casa Nova em Jundiaí também. A gente volta a falar agora da greve dos motoristas e também dos cobradores de ônibus lá em Jundiaí. Fernanda Eunor atualiza pra gente a situação, por favor. Há poucos minutos, Maiara abriu o terminal aqui da Vila Arens. Eu dei uma corrida lá, falei com a funcionária, ela disse que 3 linhas estão em circulação. Tem pouquinhos ônibus lá dentro, dei uma olhadinha, consegui enxergar. Mas já é claro um alívio para a população. Muita gente já até conseguiu entrar, já está tentando embarcar nesses ônibus. Só que a situação ainda é muito delicada. Tem muita gente aqui ao redor esperando para que o ônibus que precisa pegar para chegar até o trabalho chegue até o terminal. Então nem está entrando ainda porque sabe que não está funcionando na totalidade. Temos uma resposta também que chegou há pouco da empresa responsável pelos ônibus aqui, que é a Aviação Jundiaiense. Eles disseram que essa greve é ilegal e que todos os funcionários identificados que participaram da organização da greve serão demitidos por justa causa. A prefeitura ainda não tem uma resposta se essa negociação avançou e quando a frota vai estar operando com 100% da capacidade. Então, para o pessoal que está saindo de casa, reforço mais uma vez, vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque não está fácil a vida das pessoas que estão precisando do transporte público aqui em Jundiaí. Maiara. Muita paciência, né? Uma manhã bem difícil para o pessoal em Jundiaí. A gente vai continuar acompanhando ao longo da nossa programação. A gente atualiza também. Muito obrigada, Fernanda. Bom trabalho para você.
Nosso Bom Dia Cidade fica por aqui. Antes, quero mandar um beijo para Clarinha, de 4 anos, de Sorocaba, que acordou cedinho hoje só para ver como é que ficou a nossa casa nova aqui do BDC. Muito obrigada pela sua companhia, ótima quinta-feira, se cuide. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau! Bom Dia Cidade. Oferecimento Delfos Segurança Facilities RH e Magi Jaguar Land Rover. Para quem gosta do que há de melhor.